Olá pessoal, nesta aula vamos aprender a estrutura básica de um programa em C++ e como funciona o processo de compilação de um programa em C++, ok? Então, é sabido que antes de abordarmos qualquer conceito num campo de estudo, ok? O primeiro passo é entender o objeto de estudo desse campo, ok? Por exemplo, agora, nos falta saber o que é um campo de estudo, o que é um objeto de estudo. Por exemplo, se formos na vida real, um campo de estudo é o quê? Pode ser, por exemplo, psicologia. Psicologia é um campo de estudo e o seu objeto de estudo é o quê? É a mente humana. Por exemplo, se formos também na astrologia. A astrologia é um campo de estudo. O seu objeto de estudo é o quê? É o universo. Então, nesse nosso caso, o nosso campo de estudo é o quê? É programação de computadores ou ciência da computação. E qual é o objeto de estudo? O objeto de estudo é linguagem de programação. E no nosso caso, a linguagem de programação que é C++. Então, quer dizer que para entendermos os conceitos que vamos abordar durante o curso, precisamos saber como funciona ou qual é a estrutura básica de um programa em C++, ou um programa simples em C++. Então, o que vamos fazer a seguir é o quê? É ver como funciona ou como escrever um simples programa, o programa mais simples em C++. E este será o programa mais simples que você verá durante este curso. Ok, então, vamos escrever nosso programa. Então, agora o que vamos fazer é tentar criar o nosso primeiro programa, o programa mais simples que vamos escrever durante este curso. A primeira coisa a fazer antes de criar um programa C++ é que primeiro tens de criar o ficheiro pelo qual vamos criar o nosso editor de texto, ok? Onde vamos digitar o nosso código, ok? Em C++. Então, vai para File, isso estiver em inglês, mas se estiver em português, normalmente é ficheiro, depois novo e depois fonte, ficheiro fonte. Aqui meu é source file. E depois, a primeira coisa a seguir a fazer é o quê? É incluir a biblioteca IOStream, ok? Não é preciso, mas nesse momento vamos incluir a biblioteca IOStream. E para incluir uma biblioteca em C++, você faz o seguinte. Você põe cardinal, escreve include, inferior, escreve o nome da biblioteca, IOStream, e fechar superior, ok? E depois, vamos pôr essa linha aqui. Por exemplo, vamos criar a função main, ok? A função main é a função principal do C++. E vamos ver como é que ela funciona, só o básico, porque depois vamos detalhar noutras aulas. Então, para escrever a função main é o seguinte, o tipo de retorno, quer dizer que é int, depois o nome da função, main, abrir parênteses, fechar parênteses, depois põe o corpo da função e no fim põe return 0. Esse é o seu programa mais simples que existe em C++. Não há programa mais simples do que esse. Então, depois de criar o nosso programa, ok? Temos de salvar, ok? Temos de salvar. Vamos explicar o que é que isso significa. Mas temos de salvar. Agora, vemos aqui, temos de salvar. Vamos salvar. Depois vamos levar na pasta que nós queremos guardar, ok? Você vai escolher a tua pasta, mas eu normalmente escolho essa pasta aqui. Tudo que não tem a ver com os projetos acadêmicos. Eu ponho aqui. Pasta errada. Ok, C++, e estamos na seção 1. Então, ok. Vamos gravar aqui. Então, depois dá um nome, ok? Quer dizer que tem que dar um nome. O nome vai ser o quê? Vai ser o primeiro programa. Primeiro programa. E depois tem que terminar por .cpp, para dizer que é um programa em C++, ok? Quer dizer que CPP é C++ em inglês. Então, depois gravar. Ok. Agora vamos entender o que nós acabamos de fazer aqui. Ora, todo programa em C++ consiste de uma função main, ok? Main significa principal. Então, tudo que vamos escrever vai estar aqui dentro desta função, vai estar dentro destas chavetas, ok? Vai estar dentro desta chaveta, neste corpo aqui, porque esse é o corpo da função main. Agora, o main é uma função. Toda função em C++ possui 4 elementos. O primeiro elemento é o tipo de retorno, que aqui, tipo de retorno é, por exemplo, um tipo de dado que existe em C++, por exemplo, aqui é int. Depois temos o nome da função, ok? Que chama main, que é principal. Depois do nome da função temos dois parênteses, ok? Temos abrir parênteses, fechar parênteses. Dentro do parênteses vão parâmetros, ok? Mas aqui os parâmetros são vazios, porque nós não precisamos de parâmetros. Depois temos o corpo da função, que é todo o código que fica dentro de aspas, dentro de aspas, ok? E depois temos instruções. Aqui no nosso caso, a única instrução que existe na função main é que é return 0, ok? Então, está aqui, primeiro elemento é o tipo de retorno, segundo elemento
é o nome da função. O terceiro elemento é o lista de parâmetros, parênteses, que está dentro de parênteses. Depois temos o corpo da função que está dentro de aspas. Então, aqui é onde vão todas as instruções, todo o código que você quer que o teu programa faça. Ok? Então, agora, vamos tentar compilar o nosso programa. Ok? Vamos tentar compilar o nosso programa. Aqui, vamos tentar compilar primeiro. Tem dois processos, tem que compilar, depois executar. Vamos primeiro compilar para ver se tem erro ou não. Ok? Nosso programa tem um erro. Escrevemos um include. Quer dizer que, ok? Vamos tentar compilar outra vez. Aqui o nosso programa passou, não tem nenhum erro. Está aqui 0 erros e 0 alerta. Ok, então já podemos compilar. Então vamos compilar ou já podemos executar. Para executar é apertar Run, ok? Quer dizer, executar. Ou então você pode executar e compilar ao mesmo tempo que aqui nesse botão, ok? Aqui vamos fazer passo por passo, vamos fazer Run. E está aqui a nossa consola, ok? Essa aqui é onde tudo que nós escrevemos no nosso programa aparece aqui nessa consola. Então, aqui não tem nenhuma instrução, por quê? Porque no nosso programa não escrevemos nada, ok? Não escrevemos nada para a consola. A única instrução é que return 0, ok? Então, isso é só para saber o processo, como é que se executa, como é que se cria um programa em C++, o que é que consiste de um programa C++, ok? Isso é o essencial para esta aula. O resto veremos com mais detalhe na próxima aula. Ok, só para terminar aqui, normalmente quando dissemos que o tipo da função o tipo de retorno de uma função é int, por exemplo, main, quer dizer que ela deve retornar algo. Por isso é que aqui no nosso corpo da função, ok, metemos retorno 0, ok? Por que 0? Porque simplesmente o tipo de retorno é tipo inteiro e 0 é um tipo inteiro, ok? Então, automaticamente quando você põe que a função main retorna um tipo inteiro ou qualquer tipo, quer dizer que o compilador assume que no fim deste programa, ok, no fim do main, você tem que fazer um retorno, ok? Então, isso é o básico. E depois temos o que? Aqui fizemos include yourstream. Automaticamente yourstream aqui não era preciso porque não escrevemos nada para o ecrã. Normalmente o yourstream é para quê? É para escrever algo para o ecrã ou para receber algo do ecrã, do teclado, ok? Mas nesse curso, mas nota sempre que qualquer programa C++ é essencial ter a biblioteca yourstream. Então, ficamos por aqui, vimos como escreve o programa mais simples C++, o que é que consiste de um programa em C++, ok? A função main. Então, isso é essencial. O resto veremos nas próximas aulas, ok? Então, fica por aí. Até a próxima. A partir do programa que acabamos de ver, podemos aprender alguns conceitos. Por exemplo, todo programa em C++ é composto de várias funções e uma delas deve obrigatoriamente se chamar main, que em português significa principal, como acabamos de ver no exemplo. O sistema operativo do nosso computador em que estamos a programar executa um programa C++ chamando a função main em primeiro lugar. Main é uma função e uma função C++ tem 4 elementos importantes. Uns elementos são obrigatórios e outros opcionais. Os 4 elementos são tipo de retorno, nome da função, lista de parâmetros, que pode ser posta dentro de parênteses, e por último, o corpo da função, que se encontra dentro das chavetas, como vimos no exemplo anterior. Sendo o main uma função especial, nós definimos ela como se estivéssemos a definir uma função qualquer. No nosso exemplo, main tem um retorno do tipo int. Int é um tipo de palavra-chave na linguagem C que serve para definir variáveis que guardam valores inteiros. Tendo a função main um retorno do tipo int, ela obrigatoriamente deverá retornar um valor inteiro. Ainda no nosso exemplo, como podemos ver, o nome da função main é seguido de parênteses curvo. Neste parênteses curvo é onde vão os parâmetros da função. No nosso caso, a função main não tem parâmetros, então deixamos vazio. Por último, temos o corpo da função, que se encontra dentro das chavetas. Em C++ se chama bloco de instruções. No nosso caso, no corpo da função main, só temos uma instrução que é return 0. Como se disse na função main, deve retornar um valor inteiro. Para enviar o retorno de uma função, utilizamos a palavra-chave return, depois o valor a retornar. No nosso caso é 0, porque 0 é um valor inteiro. E toda a instrução em C++ deve ser terminada com ponto e vírgula.